Fala, tá, que não tem uma semana que o furico do investidor não fique em paz, perene da vida. Por quê, Brasil? A semana começou muito bem, só que terminou de um jeito bem mais ou menos. Apesar de ter acumulado uma alta nessa semana, não foi do jeito que a gente esperava. E tiveram alguns motivos para isso. Mas vamos começar lá do começo da semana. A gente teve no final de semana eleição na Argentina, o Milei ganhou, todo mundo sabe. Teve essa tretinha entre Lula e Milei, mas de fato acredito eu que não vai mudar muita coisa essas tretas que tiveram. Do mesmo jeito que o Bolsonaro tinha tretas com os antigos presidentes da Argentina, agora o Lula pode ter uma tretinha ou outra, mas a relação dos dois países ainda continua perene, porque a economia acaba sendo soberana. Esses mimimis atuais que sondam esse assunto. E aí, Brasil, a gente também tem uma notícia agora dessa Black Friday que não foi sucesso de forma nenhuma. Não sei se você comprou uma coisa, comenta aqui embaixo se você comprou e onde comprou alguma coisa. Só que Mercado Livre vendeu o equivalente a 3 Black Fridays que já teve na história. Bateu recordes e recordes. Inclusive, o japonês fez um vídeo durante a semana falando de um ETF de empresas brasileiras que podem se beneficiar e estão expostas à Argentina, que podem dar um grande vral se a Argentina der certo, né? A gente sabe das dificuldades. Tem, o Milei está herdando inflação de 210%. Literalmente dessa vez, tem uma taxa de juros altíssima, tem todo o desafio herdado desde então. E é muito difícil fazer essa mudança na política e na cabeça, às vezes, do povo também, né? A gente teve exemplo do Macri também, que deixou muita gente tensa. Falou, será que a direita resolve mesmo? Macri foi ali, não resolveu nada. Será que o Milei agora vai resolver de fato? Então, nesse vídeo eu conto dessas empresas brasileiras e também um ETF que investe lá na Argentina, caso o Tanaka queira se expor um pouco a essa situação de bronzeamento da Argentina. Mas lembrando novamente que pode dar tudo errado e aí você pode se lascar ou continuar lascado. Falar notícia boa também, teve uma treta entre Senado e o STF. Senado fez uma PEC rapidamente votando contra decisões monocráticas no STF. Estava acontecendo muito. Pegava lá, chegava o processo no bagulho, ao invés do colegiado se reunir e votar em qualquer coisa, o ministro sozinho ia lá e liberava ou reprovava os bagulho. Isso não pode acontecer, né, Brasil? A gente não pode ficar nesse taracateco de uma pessoa só entender que o negócio é bom e browsear. Ainda mais, a gente sabe que hoje a política, e sempre foi, na verdade, não é só hoje não, é totalmente enviesada, tem muitas ordens penduradas por aí que a gente entende sim que isso não podia acontecer. E o Senado foi lá e falou, mano, vamos acabar com isso aqui, não pode ter essa bagaça monocrática. E aí, Brasil, foi uma verdadeira treta entre o governo, Lula, STF e o Senado agora. Aparentemente, todos os ministros do STF ficaram muito putos por conta do Jacques Wagner, que votou a favor dessa PEC. E ele é a principal voz do Senado do PT. E aí, Brasil, foi uma treta só, falando de traição do movimento, atraindo o movimento. E agora, aparentemente, também o Lula vai entrar na jogada e já se uniu com o Barroso para tentar apaziguar esse movimento. Mas, ao meu ver, foi uma luta topzera para o Brasil todo. E lembra, eu falei para vocês que a Beleza começou bem, só que foi mal no final por conta da desoneração aprovada pelo Lula, Brasil. São 17 setores que vão voltar a ser onerados. Isso começou lá no governo Dilma, porque estamos numa época de muito desemprego. Foi uma medida provisória, teoricamente, e durou até hoje. Aí o Lula foi lá e cortou essa desoneração. Então vai voltar a oneração e isso foi considerado uma vitória do Haddad por conta, porque ele precisa de dinheiro, né? Pagar as contas e fechar no tal déficit zero em 2024. E muitos taracas nem sabiam dessa tal desoneração e que só alguns setores são desonerados. Então, por exemplo, calçados, call center, comunicação, confecção, construção civil, vocês estão vendo todos esses setores aí na tela que tem essa desoneração. O ideal mesmo é que todo mundo tivesse essa desoneração para que gerasse mais empregos, consequentemente o Brasil todo fosse beneficiado, mas não, Brasil, porque o Haddad está fazendo todo esse movimento, porque ele precisa fechar a conta, cada conta que tem que fechar, e aí, obviamente, o governo não para de gastar. Foi o pior primeiro ano, segundo a Rafaela, que é economista lá do Banco Inter, e os gastos públicos só aumentam. Inclusive, saiu uma matéria bizarra, Brasil, R$89 mil em licitação para o enxoval novo lá do Palácio do Lula, Brasil. A esbanja tá esbanjando demais, colocou esse bagulho todo. Então, o que essa desgraceira é? Vai onerar
as empresas consequentemente não vão contratar quanto poderiam e deveriam para estimular todo mundo, principalmente o setor da construção civil, que move muito o Brasilzão velho, todos os países, vídeo China, Estados Unidos, todo mundo é movido por construção civil, e se voltar essa oração vai ser ruim, né? Só que ao invés do governo cortar os próprios gastos, continuam se aumentando esses gastos, e aí é só no nosso. Só que, Brasil, para surpresa de todo mundo também, adivinha acontecer em 2020? Bolsonaro também ia fazer essa desoneração. Então você que já está escrevendo aí, faz o L, todo político é igual, Brasil. Todo político vai ser a mesma coisa sempre. Infelizmente, vai ser sempre no nosso e é sempre a gente que vai pagar a conta. E o mesmo Congresso que derrubou o veto do Bolsonaro também está correndo para derrubar o veto do Lula. E está marcado agora para essa terça-feira já essa possível derrubada do veto do Lulão. Por falar em rombo e só no nosso, aumentou ainda a expectativa do déficit para 2023. São 177,4 bilhões de reais aproximadamente, que é essa previsão. Anteriormente, a perspectiva seria de 144, mais ou menos. Então o rombo está aumentando mais. E para corroborar isso também, as estatais provavelmente vão fechar com um rombo de 6 bilhões de reais, o que dificulta muito a emissão da Haddad conseguir a tal meta zero para 2024. E continuando a circundar o sono nosso, Brasil, está acontecendo o que agora? A CEMIG quer a esperança de uma vrauseada nas ações. Muitos investidores estão decepcionadíssimos, inclusive, que a CEMIG despencou por conta da possível federalização da CEMIG. E aí a culpada também entra na reta. Hoje o governo de Minas é majoritário, mas estão pensando em passar isso para o governo federal. E aí o Bradesco soltou um relatório prevendo que cai a ação mais 30% ainda, chegando na casa dos 7 e pouco, 8 e poucos reais. E hoje ela está 10 e pouco. Então o Brasil está um momento muito tenso para essas duas possíveis esperanças, as tais joias da coroa do governo de Minas, o que afeta só os investidores. Para a semana que vem não tem muitas notícias relevantes, não, mas é sempre bom a gente ficar de olho aberto. Como eu sempre falo aqui, em momentos turbulentos, como que a gente tem vivido ainda por conta do governo aqui, por conta das tretas lá fora, é sempre bom você ter uma lista de ações para você ficar de olho ou deixar a ordem aberta, como a Luiz Baers faz, deixa lá a ordem fantasma e quando cair a ação, ela pode tomar ou não. Fiquem atentos também nesses momentos de pico, sempre eu falo aqui, pros pré-fixados, Brasil. Quando dá esse pico de risco, daí o futuro aumenta e, consequentemente, o risco Brasil aumenta e aí os pré-fixados vêm melhores para você montar uma posição para mais longo prazo. Se você tiver já um pouquinho de avanço nesse movimento de renda fixa, né, dá para você pegar crédito privado, CRI, CRA e debênture, basicamente, ou algum pré-fixado do Tesouro Direto, para que você ganhe dinheiro com a tal da marcação a mercado, que é ter ganhos de renda variável em renda fixa. Então esse é um movimento que pode ser uma das últimas oportunidades para você dar aquela chablauseada e ficar muito boizão lá na frente. Se você está precisando de ajuda com seus investimentos, não teve resultado até 2023 inteiro, está pensando já como montar a posição 2024, aí que investimentos, corretora que o japonês é sócio, está de portas abertas para você. Vai estar um link aqui, quer ajuda com a assessoria, você chama lá ou me chama no pessoal, que minha equipe está disposta ali mesmo para você ouvir uma segunda opinião médica totalmente de graça para você cuidar melhor do seu dinheiro no final de 2023 e já começar 2024 com o pé direito na sua virada financeira. É só chamar aqui embaixo, quer ajuda com a assessoria. E Vlau, eu vou deixar aqui para vocês também o vídeo que eu fiz sobre esse ETF da Argentina e essas ações também que são expostas à Argentina e que podem dar muito bom caso a Argentina dê certo, tá bom? Então você tem que pensar nesse case da Argentina dando certo para que, obviamente, você ganhe dinheiro junto com a Argentina. Beijinho no furico de vocês, Medeiros me amarem, investir com as áreas, começar.